Essa noite, como Davi disse, mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar. Então você escolheu a escolha certa nessa noite, que é de estar na presença do Senhor. Aleluia. Esse salmo vem falar de adoração, vem falar de dar glória ao Rei. E quando fala de glória, eu vou lá para Samuel, 2 Samuel, no capítulo 6, vai nos contar a história de Davi quando foi trazer a arca de volta para Jerusalém. Porque a arca, aleluia, representava muito para aquele povo. A arca representava a presença de Deus. A arca representava Deus com eles. E aleluia, no livro de 1 Samuel, a Bíblia vai dizer que a arca foi tomada quando os israelitas foram para a batalha com os filisteus. Naquela batalha os filisteus feriram os israelitas e ali foram 30.000 homens israelitas que caíram. E naquele mesmo dia a arca do Senhor foi tomada do povo de Israel. Ou seja, a presença de Deus foi tomada daquele povo, foi levada para uma terra estranha. E o mensageiro da terra de Benjamim agora chega na casa do sacerdote Eli para dar notícia que eles tinham perdido a batalha, e dar notícia também que a arca do Senhor tinha sido levada para Asdod, para a terra dos filisteus. Então quando ele chega, ele está sentado numa cadeira. Ele era o sacerdote que naquela época ele estava reinando ali sobre aquele povo. Aleluias. E diz a palavra de Deus, quando aquele mensageiro chega, quando aquele homem chega com aquela notícia que Israel tinha sido derrotada, que a arca tinha sido levada, naquele momento Eli, o sacerdote, cai da cadeira que estava sentado. Quando ele ouve que a arca, que a presença de Deus tinha sido levada, ele cai da cadeira de cabeça, quebra o pescoço e morre naquela hora. De tão importante que era a arca, que era a presença de Deus. Quando ele soube naquela notícia, ele caiu e ele morreu. Diz a Bíblia também que a sua nora, quando ficou sabendo da notícia, que também o teu esposo que estava na batalha, Ofni, também tinha morrido na batalha, ela estava prestes a dar à luz. Ela já estava perto, aleluia, da sua gestação, de já gerar o seu filho. E diz a palavra de Deus que quando ela fica sabendo dessa notícia, quando ela vê o seu sogro morto ali, e quando ela fica sabendo dessa notícia, mas não é isso que chama a atenção nela. Quando eu li o texto, eu vi que quando ela ficou sabendo que a arca tinha sido levada, ela deu à luz naquele momento a um filho. Então naquele momento diz a Bíblia que ela estava morrendo. E quando ela estava morrendo, aquelas mulheres falaram: calma, você está tendo um filho, está nascendo um varão de você. Mas ela nem se preocupou com aquele filho que estava nascendo, tamanha preocupação que era com a glória de Deus que tinha sido levada. E ela falou: coloca o nome dele de Icabô, foi-se a glória de Deus. Icabô significa foi-se a glória de Deus. E a partir daquele dia a arca foi levada para Kiriat Jearim, foi levada para a terra estranha. Mas antes ela foi para Asdod, que era a terra dos filisteus. E na terra dos filisteus colocaram ela, aleluia, Jesus, na frente, na casa onde ficava o Deus Dagom, que era o Deus do povo filisteu. E pegam a arca de Deus agora e colocam junto com Dagom, junto com o pecado. Mas santidade e pecado não andam junto. Deus não habita onde tem pecado. Diz a palavra de Deus que naquela mesma noite, quando eles foram ver, aleluias, o Deus Dagom deles estava caído com o seu rosto em terra diante da arca. Glória a Deus, aleluia. A presença do Senhor era grande ali. A presença do Senhor derrubou aquele Deus com um D minúsculo, porque Deus verdadeiro é só o nosso Deus dos exércitos. Então aquele Deus ali estava caído com o seu rosto em terra. Aleluia, Jesus. Agora aqueles homens pega aquele Deus deles e levanta o Deus, coloca no lugar, porque esse Deus com D minúsculo é um Deus que o homem tem que pegar e levantar. Mas o nosso Deus é ao contrário. O nosso Deus, quando o homem cai, quando o homem se quebra, é o Deus que levanta nós. Mas o Deus, aleluia, com D minúsculo, é o Deus que precisa de mãos humanas. O Deus com D minúsculo é aquele que não pode operar as maravilhas que o nosso Deus opera. Esse Deus com D minúsculo é o Deus que não faz os milagres que o nosso Deus faz.
Então eles pegam e levantam aquele Deus naquela noite. Mas diz a Bíblia que na outra noite, quando eles adentram naquele lugar, aquele Deus Dagon está caído novamente. Só que agora ele está com os seus punhos e a sua cabeça cortada. É Deus falando: ninguém fica de pé diante da minha glória. Eu sou o Rei da glória e ninguém fica de pé diante da minha presença. Aleluia, Jesus. Então, aleluia, aquela arca de Deus que representava a santidade, que representava a presença de Deus, agora estava numa terra estranha. Estava numa terra onde habitava pecado, onde habitava tanta coisa que desagradava ao nosso Deus. E Deus agora começa a ferir aquele povo. Deus agora começa a apertar com aquele povo, com aqueles filisteus. Então eles começam a perceber, desde quando essa caixinha de ouro pequenininha chegou aqui na nossa terra, tanta tragédia tem acontecido, vamos levar ela para longe daqui, porque a presença de Deus, ela não habita em qualquer lugar. Então eles pegam e levam, eles se livram daquela arca, porque Deus estava cobrando deles. Aleluia, Jesus. E diz a Bíblia que agora a arca vai parar em Kiriat Jearim, e agora já é o reinado do rei Saul. E rei Saul era um rei que desagradou a Deus. Rei Saul, ele não se preocupou em trazer a presença de Deus para o seu reinado. Tanto é que diz a Bíblia que a arca ficou 20 anos esquecida. A arca ficou 20 anos abandonada em Kiriat Jearim, na casa de Abinadab. Mas agora Davi vem reinar. Agora Davi é rei. Davi está lá no seu palácio. Davi está vendo o seu palácio, está com as suas vestes, aleluia, de rei. Só que ele para e olha, está faltando uma coisa. Está faltando a presença de Deus. Eu não posso reinar sem a presença. Davi fala: está faltando a presença de Deus, e sem a presença de Deus eu não reino. Essa é a diferença do rei Saul para o rei Davi. O rei Saul não dava importância para a presença de Deus, mas o rei Davi já logo no seu reinado fala: eu preciso trazer a arca de novo para a nossa terra. Eu preciso trazer a arca que ficou perdida, porque sem a presença de Deus não tem reinado, sem a presença de Deus não tem vida. Você que está aqui nessa noite, saiba que a primeira coisa que você tem que trazer para a tua vida é a presença de Deus. Sem a presença de Deus não tem como viver. Sem a presença de Deus não tem como adorar. Sem a presença de Deus não tem como pregar. Sem a presença de Deus não tem como adorar a Deus. Traga a presença de Deus para a tua vida, para o teu ministério. Davi agora fala: eu vou trazer a presença de Deus. E agora ele está empolgado para trazer a arca de volta para Jerusalém. Ele chama seus 30 mil homens. Ele constrói um carro novo, um carro muito moderno, um carro muito bonito, aleluia. E ele vai até Kiriat Jearim trazer de novo a arca que estava perdida, aleluia. E ele chega, aleluia, para trazer a arca. Então ele pega a arca e diz a Bíblia que ele está vindo fazendo festa. Está tocando pandeiro, está tocando símbolo. Davi está alegre porque ele está trazendo a presença de Deus. Só que Davi não consultou a palavra antes de trazer a arca. E a Bíblia diz que a arca ela não podia ser carregada em carros novos, mas sim nos ombros dos levitas. Só que Davi estava com pressa. Davi queria trazer a arca de novo. Davi queria trazer a presença, então ele nem consulta, aleluia, Jesus, a Bíblia. Ele não consulta como que era a forma certa de trazer. E Davi vai fazer da forma dele. Mas sempre quando fazemos as coisas do nosso jeito não dá certo. Sempre quando não consultamos a Deus e queremos fazer as coisas da nossa forma, dá errado. Não dá certo. É só você parar para pensar e analisar. Sempre que você tomou atitudes precipitadas, sempre que você foi pelo seu próprio consciente, falando vai dar certo, vou fazer isso, lá na frente deu errado. Porque a primeira pessoa que temos que consultar antes de qualquer coisa é o nosso Deus soberano, aleluia. É o nosso Deus todo-poderoso. E diz a Bíblia que agora quando eles estão voltando, aleluia, a arca passa por um lugar onde tinha pedras, e a arca tende a cair, a arca pende a cair. Naquele momento, Uzá, que era irmão de Aiô, que estava à frente ali da arca, estende a mão para segurar a arca de Deus. Naquele momento ele é fulminado. O Senhor abre uma ruptura em Uzá e Uzá cai morto.
Porque ele foi tocar na presença de Deus de qualquer forma. Não é qualquer um que podia tocar na presença de Deus. Não é qualquer um que podia sequer olhar para a presença de Deus. Aí ele vai tocar na arca, o Senhor abre uma ruptura em Uzá e cai morto ali naquele momento. E ali o que era alegria, ali aquela festa já começa a se transformar em tristeza. Toda aquela alegria do rei Davi, agora o semblante muda. Agora é tristeza, porque a arca não vai mais chegar em Jerusalém. Agora ele desiste de levar a arca e deixa a arca na casa de Abinadab, de Obed-Edom. Aleluias. Ele vai deixar a arca na casa de Obed-Edom, porque ele não quis continuar. Ele viu que já tinha dado errado. Ele viu que algo ali já tinha dado errado e não estava no agrado de Deus. Então ele para e fala: não, vamos fazer a coisa da forma certa agora. Agora ele vai, ele consulta os sacerdotes, ele consulta aqueles entendidos que sabiam da lei da forma exata, e ele pergunta: como eu devo transportar a arca do meu Senhor? E agora ele vai e explica para ele em Números capítulo 4, versículo 15, vai explicar que a arca só devia ser carregada nos ombros dos levitas. E agora ele vai, passa um tempo, a Bíblia vai dizer que 3 meses a arca ficou na casa de Obed-Edom. E nesses 3 meses que a arca ficou na casa de Obed-Edom, toda a casa de Obed-Edom foi abençoada. Porque Obed-Edom, ele dava reverência para a presença de Deus. Obed-Edom, quando a presença chegou na casa dele, ele não deixou a presença lá num cantinho, num quarto escondido, não. Quando a presença chegou na casa dele, ele falou: não, coloca a presença de Deus aqui na sala, no lugar de destaque, para todo mundo quando chegar na minha casa ver a presença de Deus na minha casa, a presença de Deus na minha vida. Não deixe a presença de Deus escondida na tua casa, não deixe a presença de Deus escondida na tua vida. A presença de Deus, ela tem que ser em lugar de destaque na tua vida, porque é a presença de Deus que muda a tua história, é a presença de Deus que muda a tua vida. Então não deixa a presença de Deus por nada escondida na tua vida, mas coloca ela em lugar de destaque. Aleluias. Você fazendo assim, toda a tua casa será abençoada, assim como foi a casa de Obed-Edom. Aleluias. Agora Davi fica sabendo que toda a casa de Obed-Edom foi abençoada, e Davi fala: vamos novamente, agora vai dar certo, porque agora eu vou fazer da forma que está mandando a palavra. E agora ele vai, chama os levitas, santifica os levitas e sobe de novo até a casa de Obed-Edom para trazer a arca. E agora ele vem, aleluia, Jesus, ele vem com alegria. Agora pegam a arca, os levitas, colocam ali conforme manda a palavra do Senhor, conforme manda a Bíblia, coloca ali nos ombros dos levitas. Agora não tem carro novo, então agora vai demorar, agora a caminhada vai ser longa. Diz que a caminhada era quase de 14 quilômetros, então é uma caminhada longa, agora vai ser difícil. Só que agora está fazendo a coisa da forma que Deus gosta. E por mais que seja difícil a tua vida, por mais que seja difícil a situação, faça do jeito que Deus gosta. Não adianta fazer do teu jeito para chegar na frente mais rápido. Não adianta fazer do teu jeito para tentar crescer mais rápido. Há tantas pessoas querendo crescer do seu jeito, há tantas pessoas falando: eu vou dar o meu jeito e eu vou crescer. Só que está crescendo da forma errada, porque enquanto você está crescendo do teu jeito, o inimigo está dando risada na tua cara e falando: não tem unção nenhuma, não tem presença nenhuma. Mas aquele que está no cantinho ali quietinho, aquele que está fazendo, glorificando, mas da forma que Deus manda, esse, aleluia, quando ele pisa, Satanás não aguenta ficar aonde ele pisa. Por mais que ele é humilde, por mais que ele nem saiba pegar no microfone, por mais que ele não saiba sequer ler um versículo, mas ele tem a reverência para a presença de Deus, ele dá a reverência que Deus precisa ser reverenciado. Aleluia. E quando você dá a reverência para Deus, Deus te usa, Deus te exalta, porque você não faz da tua forma, mas faz como manda a palavra de Deus. Aleluias, aleluias. E agora ele está chegando, aleluias, porque ele queria a glória de Deus.
ele não queria reinar sem a glória de Deus, ele não queria reinar sem a presença de Deus. E quando fala de glória, eu lembro de Moisés, no livro de Êxodo, capítulo 33, vai dizer que Moisés queria ver a glória de Deus. No primeiro encontro com Deus, de Deus com Moisés, Moisés teve medo, Moisés se assustou, tamanha glória de Deus naquela sarça ardente. Mas agora, passado o tempo, Davi, aleluia, Moisés quer mais. Moisés agora ele quer ver a glória de Deus. Ele chega para Deus e fala: Senhor, porque ele falava face a face com Deus. Agora ele chega e fala: aleluia, Jesus, eu quero, Senhor, ver a tua glória. Ele queria ver a magnífica face verdadeira do Senhor. Ele queria ver a glória do Senhor. E agora Deus fala para ele: mas você não pode ver, homem nenhum pode ver a minha face. Ele ouvia a voz do Senhor, só que agora ele queria ver a face do Senhor. Agora Deus fala: mas aí já é demais, Moisés. Homem nenhum consegue ver a minha glória, homem nenhum consegue ver a minha face e continuar de pé. Mas faz o seguinte, Moisés, você se coloca atrás daquela rocha, porque eu vou passar, e quando eu passar, você vai me ver de costa. Então, aleluia, Jesus, diz a Bíblia que Moisés se coloca atrás de uma rocha, aleluias, e quando o Senhor passa, ele vê a glória de Deus somente pelas costas, mas ele vê a glória de Deus. E quando fala de rocha, eu lembro de Jesus Cristo, que é a nossa rocha. Jesus Cristo é a nossa rocha. E quando fala de se esconder, eu lembro de nós escondido na nossa rocha, que é Jesus Cristo. Você quer ver a glória de Deus na sua vida? Se esconda na rocha, que é Cristo Jesus. Você quer que a glória de Deus desça na tua vida? Se esconda na rocha, que é Cristo Jesus. Porque quando você diminui, quando você se diminui, quando você deixa Jesus crescer, quando você deixa a glória crescer na tua vida, a glória aparece, Deus desce na tua vida e te dá vitória. É por isso que no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30, diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua, que ele apareça e que eu me constranja. É necessário que a glória de Deus cresça na nossa vida. É necessário que nós se diminuímos a cada dia e dizemos: nós somos servos, mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor é o nosso Rei da glória. Enquanto nós se diminuímos, a glória de Deus desce na nossa vida. Aleluia. Eu lembro do dia da expiação, quando eles iam fazer o dia da expiação pelos seus pecados. Diz a Bíblia, Levíticos 16, que o sacerdote adentrava no templo, adentrava no lugar santo dos santos, e somente ele podia entrar lá dentro. E ele levava consigo incenso acendido, aleluia, numa brasa viva. E dentro daquele altar, dentro daquele lugar santo dos santos, ele balançava o altar do incenso. Ele balançava o incenso para lá, para cá, e a fumaça cobria. Diz a Bíblia que quando a fumaça cobria, que tampava ele, a glória aparecia no santo dos santos. A glória aparecia naquele lugar. Hoje, aleluia, para nós termos a glória de Deus, eu estudando em casa, Deus me fez entender que nós somos sacerdócio eterno de Deus, e estamos no lugar santíssimo, que é a presença de Deus. E eu perguntei: mas o que é, aleluia, o incenso? Aleluia, é o nosso glória, é o nosso aleluia, é a nossa adoração a Deus. Então dê glória a Deus nessa noite, adore ao Senhor nessa noite, como aquele sacerdócio balançava aquele incenso dentro do lugar santo. Dê glória também, balança o altar do incenso, mas é adorando a Deus, que enquanto o seu glória sobe, o lugar é coberto pela fumaça, que hoje significa a presença de Deus na nossa vida. Quando a fumaça aparece, é quando você é tomado, é quando você é cheio da presença de Deus, é quando você fala em línguas, é quando Deus te usa. Neste momento, aleluia, desce a presença de Deus sobre a tua vida. Aleluia. Glória a Deus. A presença de Deus é muito importante para nossas vidas. A presença do Rei da Glória é o que viemos buscar aqui nessa noite. E essa presença só temos quando temos o nosso pensamento lá em cima.
A carta que Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 2, vai dizer: pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são da terra. Quando você pensa nas coisas que são de cima, a glória desce na tua vida. Quando você pensa nas coisas que são de cima, aleluias, o inimigo tem que sair da tua frente. Quando você está com o pensamento lá em cima, que é o pensamento em Deus, você não liga para a fofoca, você não liga porque estão falando da tua vida. Mas quando você pensa nas coisas que são de cima, você só pensa em adorar a Deus. Quando você pensa nas coisas que são de cima, você vem para o culto para dar glória a Deus, e não somente para olhar, para observar o seu irmão do lado. Mas quando você pensa nas coisas que são de cima, é quando o teu coração está em Deus, quando o teu coração só pensa nas coisas do Senhor. Por isso que Paulo disse: pensai nas coisas que são de cima, as coisas terrenas são passageiras, mas as coisas que são de cima são eternas para a nossa vida. Aleluias. Eu vejo Estevão, o primeiro diácono da igreja constituído, aleluias, em Atos capítulo 7 vai nos dizer que Estevão, por pregar a palavra de Deus, Estevão por falar do amor de Deus, Estevão porque era um homem cheio do Espírito Santo, Estevão foi apedrejado. Estevão foi apedrejado numa praça, só porque ele falava do amor de Cristo. E Deus me faz saber que aqui nessa noite tem pessoas que estão sendo apedrejadas. Tem pessoas que é apedrejado por onde passa, só porque leva a palavra do Senhor, só porque onde passa fala que Jesus Cristo é bom, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura e liberta, e por isso estão tacando pedras em você. Só que as pedras não são pedradas físicas, as pedras hoje são as ofensas, as pedras hoje que os servos de Deus, aleluias, levam, são as calúnias, são as fofocas, são tudo que inventam contra os servos de Deus. Só que Estevão pensou nas coisas que são de cima. Naquele momento Estevão estava sendo apedrejado, Estevão estava levando pedrada por causa de Jesus Cristo. Aquelas pedras estavam doendo, aleluia, em Estevão. Mas Estevão olhou para cima, Estevão olhou para cima, e quando Estevão olhou para cima, ele viu o céu aberto, e diz a Bíblia que ele viu à direita de Deus que estava em pé, aleluia, olhando o servo dele. Ele estava sendo apedrejado, ele estava sendo açoitado, mas ele olhou para cima, e Jesus estava de braços abertos, em pé. Sempre nas passagens vemos o nosso Senhor assentado à direita de Deus, mas nesse dia Jesus estava de pé para receber o servo dele. Saiba que quando você leva pedrada por causa do Evangelho, o Senhor está de pé, olhando você, e vai te dar vitória no dia certo, e vai te levantar no dia certo. E Ele fala para você nessa noite: pega essas pedras que estão tacando em você, constrói um altar, adora a Deus e pensa nas coisas que são de cima. Aleluias. Deus é soberano nas nossas vidas. E quando pensamos nas coisas que são de cima, aleluias, pensamos em tudo que Jesus fez para nós. Pensamos em tudo que Jesus, no amor de Deus tão grande, foi capaz de dar o teu Filho unigênito, para que caminhasse numa via dolorosa, sofresse numa cruz, por mim e por você, carregasse sobre Ele o pecado que não era dele, mas era meu e era seu. Quando pensamos nas coisas que são de cima, aleluias, em toda situação elevamos os nossos olhos ao Senhor. Salmo 121 diz: elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não importa a situação que você está passando, não importa a dificuldade, sabemos que há tempos difíceis. Não está fácil ser adorador, não está fácil ser verdadeiro cristão, em meio a tantos joios que existem no Evangelho. Hoje em dia tudo é gospel, hoje em dia tudo é bonitinho, hoje em dia é funk gospel, hoje em dia é festa junina gospel, hoje em dia tudo pode. Mas o servo de Deus verdadeiro está pensando nas coisas que são de cima. O servo de Deus verdadeiro, ele não se conforma com esse mundo, e como diz Paulo, não vos conformeis com esse mundo, mas renovai-vos pela presença de Deus.
Você não precisa se conformar com o que esse mundo está oferecendo. Você jovem principalmente, não se conforma com esse tipo de evangelho que agora estão querendo empurrar nos nossos jovens, empurrar nos nossos adolescentes. Esse tipo de evangelho que agora tudo pode. É verdade. É um tipo de evangelho que para prender o jovem tem que ter dança, tem que ter hip hop, tem que ter boné de abarreta. Eu falo para você nessa noite, não precisa de nada disso. Só precisa da presença de Deus no nosso meio. Abassuque a cantaramaias. Não precisa de nada disso. Aleluias. Deus não precisou, aleluias, afrouxar as coisas para que José fosse honrado no Egito. Para que Daniel fosse honrado, se tornando governador. Ele continua olhando para cima. Você que está aqui nessa noite, não se conforma com esse mundo, não se conforma com esse evangelho, que estão abandonando a palavra de Deus, que estão abandonando a sã doutrina, porque você é conhecedor da palavra. E você sabe que, aleluia, o apóstolo Paulo falou na sua carta aos Timóteo, que chegaria tempos, aleluias, onde haveria homens presunçosos, avarentos, amantes de si mesmo, mais amantes dos deleites do que da palavra de Deus. Isso é o que está acontecendo. Você olha, as pessoas são mais amantes dos deleites, das coisas que fazem na igreja, aleluia, das brincadeiras. São mais amantes. Vamos fazer agora louvores, só que não é um louvor em adoração a Deus, é louvor em adoração ao homem. Mas Deus está falando, você continua na sã doutrina, você continua adorando a Deus, porque o céu não é para esses que estão adorando de qualquer forma, mas o céu é para aquele que está buscando verdadeiramente. O céu é para aquele que está servindo verdadeiramente. E a palavra de Deus para o teu coração nessa noite é: continua na sã doutrina de Deus. Não se conforma com esse mundo. Principalmente você jovem, principalmente você que está falando: mas eu já estou cansado, mas está difícil para mim. Mas a palavra de Deus diz no livro do profeta Isaías, capítulo 40: não sabes, não ouviste que o Senhor, o Criador, Ele dá força ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor? Os jovens cansarão, os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Aleluias. Subirão como águias. Quando você espera no Senhor, por mais que você esteja cansado, o Senhor vem te dizer: não sabe, não ouviste que eu dou força para você que está cansado? Eu dou vigor para você que não tem vigor nenhum? Você que chegou aqui nessa noite cansado, você que chegou aqui falando: mas estou na última, estou para desistir, estou para parar. Deus fala com você nessa noite: você para se você quiser, porque Ele está aqui para te dar vigor nessa noite. Aleluias, aleluias, eita glórias. Ele está aqui para te dar vigor nessa noite. É um culto que Deus quer te dar vigor, que Deus quer te levantar, porque a glória é para aqueles que buscam a Ele. E o Rei da Glória, aleluias, o nosso verdadeiro Rei da Glória, aquele que caminhou nessa terra, se fez homem, foi transpassado, foi moído, foi açoitado, foi cuspido, foi transpassado por uma lança que o transpassou, e naquele momento jorrou água com sangue. A água te lava, o sangue te purifica. A água do batismo te lavou, o sangue de Jesus derramado na cruz te purificou. Glória a Deus, aleluia. É por isso que você está aqui nessa noite. É porque um dia o sangue dele te lavou, te remiu e te deu a oportunidade de estar aqui nessa noite, porque já estávamos condenados. Já havia uma cédula contra nós, mas lá em Filipenses vai dizer que a cédula que era contra nós, Jesus esmagou naquela cruz do Calvário. Glória a Deus, aleluia.
para que hoje você pudesse estar aqui adorando a Ele. Glória a Deus, aleluia. Ele foi moído, foi transpassado, morreu naquela cruz, entregou o seu Espírito por nós, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ao terceiro dia Ele ressuscitou. Aleluia, Jesus, com toda a tua glória, com toda a sua majestade. O nosso Jesus Cristo vive e reina para todo sempre. Em Atos capítulo 1, versículo 9 vai dizer que Ele foi elevado às alturas. Aleluia. Quando o nosso Jesus cumpriu o que Ele tinha que cumprir nessa terra, quando Ele fez o plano de salvação mais lindo dessa terra, agora é a ascensão do nosso Jesus aos céus. Aleluia. Nosso Jesus vai ser de novo transformado no corpo de glória, do Rei da glória que Ele é. Agora Ele passa de ter aquele corpo humano, porque Ele se fez carne verdadeiramente, Ele sofreu verdadeiramente por nós. Só que agora Ele vai de novo para o teu trono de glória. Aleluia. E Ele agora está chegando no seu trono de glória. Agora há um barulho no céu. Agora há um barulho tremendo no céu. E os anjos começam, aleluia, a ficar todos afoitos. Eles sabiam que o Rei da glória estava voltando. Tanto tempo o Rei da glória ficou longe da tua glória. Só que agora o Rei da glória está voltando. E quando Ele está voltando, o anjo brada de lá: levantai a porta as vossas cabeças, levantai-vos a entrada eterna, porque vai entrar o Rei da glória. Rei da glória, o Rei da glória vai entrar. Aquele que desceu somente para nos dar salvação, agora Ele está voltando para o teu trono. E os anjos agora se prostram adorando. Levantai a porta, porque o Rei da glória vai entrar. Os 24 anciões se prostram, lançam as suas coroas ao chão e dizem: Santo, Santo, Santo. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Santo, Santo é o Jesus Cristo de Nazaré, aquele que morreu por nós, aquele que morreu para nos dar a vida. Agora Ele está lá no trono de glória dele. Só que antes que Ele subisse, Ele nos deixou uma promessa, que Ele subiria. João 14. Só que Ele subiria